vocês. Então, agora a gente vai falar sobre o Perplexity. E hoje de manhã, quando eu compartilhei com vocês o post, eu mandei para outros grupos. A primeira pergunta que me fizeram é: como que eu considero o Perplexity hoje uma ferramenta segura para o professor usar em sala de aula, considerando que no Common Sense ele não foi dado como a ferramenta mais segura. E aqui eu quero relatar algumas coisas bem importantes para vocês. Por que eu fiz essa consideração de hoje ele ser uma ferramenta segura? Pessoal, eu já testei assim todas as ferramentas que vocês possam imaginar para o uso de inteligência artificial para professores, tá? Para usar em sala de aula. O que acontece? De fato, quando a gente olha para o Common Sense, o Perplexity não é o mais seguro para ser utilizado. Porém, todas as ferramentas testadas no Common Sense são ferramentas na sua versão mais avançada, ou seja, na versão paga. E nós temos uma questão bem importante aqui. Mais de 90% dos professores brasileiros não têm acesso às versões pagas das ferramentas de inteligência artificial, especialmente os bots. Então, nós já temos o problema número 1, tá? Segundo, o Perplexity, hoje, ele ainda é a única ferramenta que nos oferece referências bibliográficas acadêmicas, tá? No método de busca por comando, tá? Por prompts, diferente do que a gente tem lá das ferramentas de pesquisa, que são outras coisas, tá? Então, são alguns tópicos bem relevantes para a gente sempre ter em consideração com esse uso. Hoje, o ChatGPT, e eu até vou compartilhar ele com vocês, ele sim tem acesso, inclusive eu vi, né, que muitas pessoas compartilharam quinta-feira, mais ou menos, eu acho, quinta ou sexta, que agora o ChatGPT tem essa busca na web, né? Lembrem-se que faz 2 semanas já que eu compartilhei que ele estava sendo atualizado e que para mim e para várias pessoas já estava disponível. Agora eu acho que foi para uma grande massa essa disponibilização, tá? Então, no ChatGPT, nós já temos essa busca aqui, ó, busca na web. Se eu colocar, olha aqui, ó, ele já tem intenções aqui. Vou até colocar esse aqui, gabarito do Enem 2024, tá? Vamos ver o que ele vai nos buscar e vocês vão ver que ele vai trazer, sim, ele vai buscar na web. Inclusive, eu li uma matéria bem legal que o ChatGPT, nessa versão, o objetivo é desbancar o Google, tá? Eles têm realmente uma ideia bem estratégica nessa busca. Então, hoje, o ChatGPT, sim, já é possível a gente fazer essas buscas de referência. Ó, ele está até demorando um pouquinho mais aqui. Eu vou voltar e vou colocar assim, ó, uso de IA na educação. Bem simples, tá? Vou colocar por busca na web. Opa. E vocês vão ver que, ó, ele já me traz referências, tá? Ele traz várias referências aqui. Então, sim, o ChatGPT já tem essa possibilidade aqui no busca na web. Porém, quando a gente vai olhar as referências que ele traz aqui, vocês vão ver que se eu clicar aqui, ó, ele aparece todas as fontes, tá? Vocês vão ver que ele não traz referências científicas, a não ser que eu peça referências científicas, tá? E mesmo assim não é segura as referências científicas que ele traz aqui, porque ele dá uma mesclada, às vezes ele traz um artigo, às vezes ele traz outras coisas aqui, tá? Então, vejam uma diferença que eu tenho. Ele vai buscar na web, blogs, matérias que saíram sobre isso. Então, já é possível usando o ChatGPT, tá? Então, vejo que a gente já tem um avanço, tá? As perguntas, pessoal, eu vou colocar depois no final para vocês, tá? Eu vou responder todas elas. Quando nós entramos aqui no Perplexity, tá? Eu vou compartilhar. Olha, que alegria, passamos dos 50 professores. Vou colocar o link para vocês. É uma ferramenta que quando eu faço a busca aqui, ó, pesquise qualquer coisa, quando eu faço essa busca aqui, ele tem esse foco. E aqui no foco eu posso colocar um foco na rede, eu posso colocar um foco acadêmico, resolver questões matemáticas, gerar textos, tá?
Aqui tem a opção de vídeo e discussões, tá? Então, se eu colocar aqui, vou pegar a mesma perguntinha simples que eu fiz lá no ChatGPT, vou até copiar e colar, tá? Pessoal, eu só quero, isso aqui é tipo saber informação, eu não estou pedindo para ele produtividade, tá? Para ele produzir algo para mim, só para mostrar para vocês a questão das referências, tá? E ele já traz aqui referências. Se eu fizer uma comparação entre as referências que o Perplexity me dá e as referências que o ChatGPT me dá, por exemplo, as referências do Perplexity são melhores. Tá? A busca de referência aqui é melhor, tá? Então, primeiro ponto, já dizer para vocês que é mais seguro eu utilizar aqui tratando-se de referência. Tá? E eu gosto bastante dele nesse sentido também, porque ele traz aqui um resuminho e ele já traz tópicos aqui, ó. Pessoal, lembrando, eu não dei um comando de produtividade, eu não pedi para fazer um plano de aula, eu não pedi para fazer uma avaliação, para fazer prova, eu não pedi para fazer nada disso, nenhuma estratégia, nenhum texto, nada disso, tá? E ele já traz, ó, se eu clicar aqui, ele já vai abrir, ó, uma matéria de Business School aqui, FIA Business School. Se eu olhar lá para o GPT, são referências um pouquinho mais amplas, digamos assim, tá? Agora, se eu fizer o seguinte, eu vou voltar aqui, vou colocar a mesma pergunta, e eu mudar o foco, e eu pedir foco acadêmico, tá? Vocês vão ver que ele vai buscar artigos acadêmicos. E olha só aqui o que está acontecendo, ó. Ele nem me trouxe artigos acadêmicos nessa busca aqui. Olha, viram só como é importante? Ele nem não trouxe, então eu vou reperguntar para ele, veja o quanto a pergunta também é importante, tá? Mas ele já escreveu, mas sem referência. Então, lembrem-se que eu sempre falo aqui, o mais importante da inteligência artificial é saber fazer as perguntas, dar o comando. Tá? Agora eu vou digitar de novo aqui para ele para buscar com esse foco acadêmico. Por quê? Vocês viram que quando eu disse para ele focar no acadêmico, eu preciso também focar na minha pergunta. Pergunta ampla, ele não vai me responder. Porque quando eu olho para o acadêmico, né, para uma questão que já é mais afunilada, digamos assim, mais específica, eu também aqui preciso ser mais específico. Agora eu vou colocar assim, ó, uso ético de... Vou colocar, ó, já apareceu aqui, inteligência artificial. Então, mesmo assim, ele também não está buscando aqui para mim. Tá? Inclusive, é estranho isso, porque ele sempre busca, eu já fiz várias buscas aqui. Tá? Viram só, inteligência artificial é isso, nem sempre dá certo. Eu vou só abrir ele de novo, porque às vezes pode ser um pequeno bug dele, tá? Isso pode acontecer também, tá, pessoal? Se acontecer, às vezes você abre ele novamente, ele já vai fazer busca. Então, eu vou mudar o foco aqui, vou colocar acadêmico, tá? Eu vou colocar aspectos éticos do uso de IA na educação. Vamos ver. Ó, ele já trouxe, viram só, provavelmente era um bug dele, tá? Que ele não estava buscando as referências, tá? Olha só, ele já me trouxe referências, então, e aqui, bibliográficas, tá? Então, aqui, ó, ele tem artigos, tá? Trazendo aqui algumas informações focadas em artigos. E quando eu clico aqui, ou na referência que ele cita aqui, número 5, ele já abre o artigo para mim. Tá? Então, esse é um dos principais motivos que eu considero ser mais seguro para uso dentro da sala de aula, considerando essas questões da escrita acadêmica, né? De uma escrita mais voltada a ter referências, mesmo uma discussão lá com os adolescentes no ensino médio, onde já se trabalha uma escrita um pouquinho no nível mais avançado, né? Então, ele traz o artigo que ele citou lá, e inclusive ele traz outras sugestões de artigos aqui, que o professor pode fazer belas discussões com
os estudantes. Então, agora eu quero essa outra referência aqui, a mesma coisa, ó, ele traz a referência aqui, tá? Ver a publicação, eu vou em ver a publicação, e aí eu consigo, então, também ter acesso a outros materiais aqui. Então, você consegue aplicar muito bem dentro da sala de aula o uso do Perplexity, tá? Inclusive, fazem 2 semanas que eu dei uma palestra para um grupo de professores e eles me falaram, assim, que realmente, quando eles trabalham com o Perplexity, ensinando os alunos a utilizarem, que essa é a habilidade do presente, não é mais do passado, né? É mais fácil utilizar, trabalhar com eles o Perplexity, justamente porque tem essa questão das referências. Além disso, o Perplexity tem uma versão paga, porém, na versão gratuita, vocês já conseguem obter grandes resultados, tá? Não precisa ter a versão paga, tá? Comparado já, por exemplo, ChatGPT, na versão paga, você consegue ter algumas coisas que na gratuita você não tem. Tá? Então, quando eu vou olhar para trabalhar, discutir em sala de aula, para falar sobre inteligência artificial, especialmente talvez aí no nível de ensino médio, ensino fundamental 2, o Perplexity acaba, então vamos usar IA? Vamos, mas aí vamos usar então o Perplexity, e aí cabe realmente o professor ensinar os estudantes a utilizarem, tá? Como eu falei, tem a versão paga, mas a versão gratuita já atende muito bem aos professores. Além disso, esse foco acadêmico aqui não tem no GPT, não tem outras ferramentas. Nós temos a possibilidade de fazer buscas de artigo científico com outras ferramentas, que vem Elicit, SciSpace, SciSpace, nós temos outras ferramentas que fazem buscas, tá? Mas aqui é de um modo um pouquinho mais geral. Se eu colocar aqui para gerar escrita, tá? Ele vai gerar escrita também, tá? Mas aí sem pesquisar na web. Nós temos a possibilidade de vídeo, tá? Vou colocar aqui. Ó, quando eu coloco a opção de vídeo, ele vai trazer só vídeos para mim. Então, olha que legal essa abordagem de você conseguir fazer esse tipo de busca dentro de sala de aula também para discutir com estudantes, tá? Ele vai trazer só vídeo sobre os aspectos éticos do uso da inteligência artificial. E você pode clicar, né? Seja bem-vindo ao Instituto de Desenho. Compartilhar, tá? E acessar, no caso, o vídeo. Tá? Então, esses são alguns dos motivos que levam a facilitar o uso do Perplexity dentro da sala de aula, tá? Então, pessoal, especialmente por esses motivos. Eu também tenho a possibilidade aqui de criar uma livraria. Ó, estão vendo que aqui, ó, é a minha livraria, são coisas que eu já acessei sobre o uso de inteligência artificial. Tá? Então, é as conversas salvas que ele tem aqui. Tá? Tem aqui a parte de descoberta. Nessa parte de descoberta aqui no canto esquerdo de vocês, as descobertas que ele traz aqui, posso dizer, tá, para vocês, que ela tem um viés mais educacional, digamos assim, tá? Voltado mais para o científico. Não são coisas... vamos dizer assim, de blogueiragem, assim, que saem em qualquer jornal, ela tem um viés um pouco mais acadêmico, vou usar esse termo, tá? E você pode buscar, inclusive, aqui de tecnologia e ciência, finanças, arte e cultura, esportes, entretenimento, tá? Vocês podem fazer essa busca. É como se ele fosse aqui um jornal, até, tá? Mas ele traz conteúdos bem atualizados e relevantes. Tá? Então, eu acho ele super útil nesse sentido. Os top, então, os conteúdos que estão mais sendo falados na internet. Tecnologia e ciência, então, aqui, ó, ele traz o que tem os conteúdos mais relevantes de tecnologia e ciência. Finanças também ele traz aqui. E arte e cultura. Então, inclusive para os professores
que trabalham com essas temáticas, dá para extrair grandes conteúdos atualizados daqui. Nós temos esportes também, né? E o entretenimento, por último, aqui. Então, a gente tem grandes possibilidades usando esta ferramenta, que o aluno pode acessar de uma forma gratuita, bem completa nesse sentido, voltado mais para a questão estudantil, tá? Dessa discussão em sala de aula, que é a grande, talvez a grande nuvem negra para o professor. E, inclusive, ontem eu recebi uma pergunta, né, voltada para os aspectos éticos do uso da inteligência artificial, que a grande preocupação de nós, profissionais de educação, nós professores, educadores, considera o uso da inteligência artificial plágio ou não? O simples fato, pessoal, isso eu já argumentei várias vezes aqui, de usar inteligência artificial não pode ser considerado plágio. O que é plágio é você copiar de alguém, né, e não fazer referência. Então, utilizando esta ferramenta aqui, a gente tem algo mais macro sobre o uso da inteligência artificial. Então, esse é também um dos motivos, e aqui eu já dei vários para vocês, dos motivos porque hoje, usar o Perplexity dentro da sala de aula acaba sendo um pouco mais seguro, e eu acredito que também o professor se sinta um pouco mais confortável, embora a gente já tenha no ChatGPT essa busca por web, que eu já venho falando há muito tempo, quem me acompanha aqui